pouco mais para a esquerda, a gente recebe aqui nos estúdios de Brasília o publicitário Otávio Antunes. Tudo bem, Otávio? Bem-vindo. Que bom tê-lo aqui no nosso Bastidores CNN para entender melhor a cabeça do eleitor agora em outubro, se eles recebem bem essas expectativas, tanto da esquerda quanto da direita, os nomes que já estão sendo colocados. Na sua avaliação, Otávio, para a gente dar início a essa conversa, hoje, pela sua experiência com o PT, junto, sobretudo, a Fernando Haddad, qual é o grande desafio do PT da esquerda, né, desses partidos que compõem a base aliada hoje para a campanha de 2026? Tudo bem, Tainá? Tudo bem, Uribe? Prazer falar com vocês. Achei que ia estar aí dentro com vocês, que ia dar um abraço, mas... Você vem aqui depois para a gente poder te oferecer um café, pelo menos, que a gente costuma... Não, já me ofereceram muito café. Distante dos nossos entrevistados. Passaram até um pozinho aqui, não estou muito habituado a dar entrevista, não adiantou nada que eu já estou suando, mas está tudo bem. Veja, o desafio do PT e da esquerda, de modo geral, não só no Brasil, na América Latina e no mundo, é disputar eleições sobre um signo que não seja o da economia. A esquerda ganhou muitas eleições, em especial no início do século, em toda a América Latina, mas avançou muito também na Europa, discutindo o modelo de Estado, se era um Estado que cuida dos mais pobres, que garante direitos, etc., se é um Estado menor, que tem na livre concorrência, tem no chamado mercado o seu principal vetor, etc. As eleições modernas, as últimas, têm sido em alguma medida determinadas por fatores exógenos, externos à economia, né? Fatores de comportamento, de valores, etc. Em alguns casos, debates sobre segurança pública, violência, segurança, como foi o caso da única reeleição no último período no continente, que foi a do Noboa, no Equador, cujo tema da violência foi um tema importante. Então, como se situar num debate fora do espaço econômico tem sido um desafio, porque a esquerda se apresentou assim, olha, a direita faz isso aqui, nós criamos, no caso do Brasil, o Bolsa Família, criamos o Minha Casa Minha Vida, fizemos isso, temos uma folha de serviços prestados ao país, que em outros momentos seria suficiente para garantir o voto. Isso já não é mais suficiente, ou pelo menos não é um único fator, né? É como se fosse um cheque descontado tantas vezes que não funciona por si próprio. Então, tem questões outras que a esquerda tem que se habituar a debater, como a questão, em especial, da segurança pública, mas me parece que o tema da corrupção, por conta da questão do Banco Master, inclusive, vai entrar pelo ano, né? Então, entendendo que o campo de jogo, onde a esquerda ganha debate, porque efetivamente governa melhor, garantiu avanços importantes no salário mínimo, em benefícios sociais, ampliação de programas mais antigos, agora com a isenção do imposto de renda coordenada pelo Fernando, aprovado por unanimidade no Congresso, que é uma loucura, difícil de entender, mas vai ter que se habituar a debater num campo que não é um campo de especialidade da esquerda, que é o campo do debate da segurança pública, por exemplo, e da corrupção. O PSD tentando lançar uma candidatura, tem 3 nomes, o Leite, o Ratinho e o Caiado. Há espaço, na sua visão, que é tão experimentado em análise eleitoral, para uma terceira via nas eleições desse ano? Eu não acredito. A gente vive o tempo histórico que o maior líder da direita, da ultradireita, direita raiz, que é o Bolsonaro, é um fator importante, é o principal cabo eleitoral da direita, da extrema-direita. Eu realmente não acredito que com ele endossando uma candidatura, se jogando nela, exista espaço para viabilizar uma terceira via e levá-la ao segundo turno. Acho pouquíssimo provável. Apesar de reconhecer o tamanho e a densidade eleitoral dos 3 candidatos, que nos seus estados, Leite se elegeu com mais dificuldade, foi para o segundo turno, ganhando do Edgar Preto, do Pretinho, por um pouquinho de voto, né? Mas o Caiado e o Ratinho têm grandes popularidades no seu estado, mas a força mais importante que organiza a direita no país é, sem dúvida nenhuma, o Bolsonaro e o bolsonarismo. Então, diante dessa sua afirmação, Otávio, é possível dizer, e um pouco além, que essa eleição ela será a reedição de 2022, ou você indica diferenças por não ser propriamente Jair Bolsonaro, mas Flávio, quem vai disputar a eleição contra Lula? Eu acho ela muito diferente, por vários fatores.
O principal deles é que 22 era um plebiscito sobre o Jair Bolsonaro, não era um plebiscito sobre o Lula. O Lula, que era é o principal político do país dos últimos 50 anos, o mais longevo, o mais experiente, o mais testado, enfrentou o adversário que ia para a reeleição, né? Todos os presidentes que foram para a reeleição conseguiram, o Bolsonaro foi o único a não conseguir, mas a instituição reeleição é uma instituição muito poderosa no Brasil, talvez mais fraca que o Corinthians, mas é uma instituição poderosíssima. Disputar com alguém sentado na cadeira é um momento de reflexão do eleitor sobre aquele incumbente. É evidente que se não fosse o Lula, por exemplo, o candidato, a força do plebiscito estava desbalanceada em 22. Mas a eleição agora a pergunta que o eleitor vai se fazer não é mais se o Bolsonaro merece, não sei o quê, é se o Lula merece mais 4 anos. Então, deste ponto de vista, o eleitor não polarizado, aquele que está espremido entre as opiniões e que, claro, evidente, uma parte dos eleitores que votaram em Bolsonaro em 18 votaram em Lula. Este eleitor que não é polarizado, ele faz esta pergunta, basicamente. Quer dizer, se o que o Lula entregou e o que ele propõe para o futuro é merecedor de mais 4 anos. O eleitor do Bolsonaro vai votar no candidato do Bolsonaro. O eleitor em disputa vai responder essa pergunta. Então, se a última eleição a pergunta era sobre Bolsonaro, essa pergunta é sobre Lula para este eleitor que está fora da polarização, que é o eleitor, evidentemente, que decide o futuro do país. A gente tem visto uma tentativa de Flávio Bolsonaro de fazer uma espécie de rebranding na direita, dizendo: eu sou o Bolsonaro que se vacinou, eu tenho outras visões diferentes das do meu pai, converso bem com o mercado financeiro, converso bem com o bloco de centro. Vai ser fácil para Flávio Bolsonaro, na sua visão, analisando as pesquisas eleitorais, dele convencer o eleitorado moderado que ele não é o pai? Veja, o Bolsonaro perdeu por 1,5%. Nós estamos falando de quantos eleitores que ele precisa convencer? Tem uma pressão, sempre tem, da imprensa, dos setores do mercado, não sei o quê. A esquerda tem que vir um pouquinho convencer o mercado, da ultradireita tem que convencer um pouquinho vir para cá. O eleitor mesmo que decide o voto, ele não decide o voto por essa percepção de que o mercado prefere um outro. Eu converso com o mercado, vocês também conversam. Você fala isso, o povo morre um pouquinho na cadeira, porque esse povo se acha muito importante, evidente, né? Mas o eleitor não decide o voto por isso. Essa tentativa do Flávio de se apresentar mais menos Bolsonaro, né? Menos Jair, pode funcionar com uma franja do eleitor. Agora é muito difícil um eleitor que não votou no Bolsonaro porque ou pelo seu comportamento em geral, pandemia, ou por conta daquelas coisas ali da reta final de campanha, porque uma eleição decidida por tão pouco, de Zambelli ao Guedes dizendo que tinha que manter congelado o salário mínimo, etc., tudo influencia bastante. Eu não acredito que esse eleitor que decidiu por esses motivos vai olhar para o Flávio e falar, vai olhar para o Flávio Bolsonaro e falar, puta, eu vou votar nele porque ele é diferente do Jair. Sinceramente, claro, isso alimenta assunto, alimenta debate, mas eu vejo muita pesquisa, assim. O eleitor que tem uma rejeição travada está ali, o eleitor que não tem uma rejeição travada vai escutar os dois lados e vai decidir em algum momento. Eu sou daqueles que acham que com todas as dificuldades do mundo, numa quadra histórica que é amplamente dominada pela direita, amplamente, o discurso da direita faz mais sentido para as pessoas nessa quadra histórica de modo geral, nos últimos anos e vai fazer aparentemente nos próximos anos. Mas eu acredito que o Lula é favoritíssimo, né? Está sentado na cadeira, só uma pessoa perdeu a reeleição no Brasil e não foi o nosso candidato. Agora, é evidente, é o que eu estou dizendo, na maior quadra histórica da direita no mundo, desde a Segunda Guerra Mundial, subestimar o Flávio, a capacidade de construir uma história, uma narrativa, um posicionamento que confunda eleitor, que disputa esse eleitor e torne a candidatura competitiva, eu não descartaria isso de jeito nenhum. Mas não necessariamente pelo abrandamento, sei. Posso até dar alguns exemplos aqui? Posso? Por exemplo, eu acho que impacta muito mais o eleitor uma desinformação sobre o Pix, uma mentira de que o governo está monitorando o que as pessoas movimentam de dinheiro. Quer dizer, que a preocupação do governo não é pegar o pedófilo que paga foto pelo Pix, não é pegar o PCC que lava dinheiro, que é fiscalizar o coitado do pintor que ganhou mais do que os 7 mil por mês e o contador fala, pô, não paga tudo aí na MEI porque a Receita tá de olho em você. Eu acho muito mais fácil influenciar o eleitor com esse tipo de mentira do que influenciar falando, pô, eu sou o Jair que como de garfo e faca aqui, que não me lambuzo no Danone, enfim, não acredito nisso.
Otávio, eu quero te ouvir sobre Fernando Haddad, né? Você atuou com Fernando Haddad durante muito tempo, né? Na eleição de 2018 teve com ele. Publicitário é assim mesmo, ele fica bastante à vontade como nós jornalistas, né, Otávio? Bom, essa é a grande dúvida. Tá até geladinho. Otávio, a grande dúvida é, vai ser candidato? Não vai? Você consegue me afirmar com clareza? Ele tem dito em entrevistas que não vai, mas ninguém acredita muito. E mais, você considera o Fernando Haddad ainda o sucessor natural do presidente Lula para presidente? Porra, 4 perguntas em uma? Tá parecendo debate? É tudo de uma vez aqui. Porra, tem que ligar o cronômetro, né, para saber quanto tempo. Não, o que eu acho, em primeiro lugar, assim, não existe sucessor natural de nada. Nem família, filho pra lá, pra cá, não existe esse trem. Mas o Fernando é o principal nome do PT depois do Lula. Quer dizer, negar isso é brigar com a realidade. Não me parece adequado brigar com a realidade. Então, por mais que um aqui, um acolá se coloque, tem todo o direito a isso, eu acho que tem. O Fernando é o mais bem posicionado. O Fernando foi candidato em 18 e teve 45% dos votos numa condição, quer dizer, que descrita aqui. Esses dias alguém me perguntou, falou, pô, mas tem que dar um palanque em São Paulo, Minas e Rio pro Lula. E claro que tem, o melhor palanque possível. Agora, em 18, o Haddad se atirou numa campanha com um monte de gente escondida debaixo da mesa e o palanque que ele tinha era de gente de muito valor, muito corajosa, mas não tinha densidade eleitoral. Era a Márcia Tiburi no Rio, era o Marinho em São Paulo, o Dr. Rosinha, Miguel Rosseto e etc. Então, essa pressão exagerada, que não é do Lula, né? Porque o Lula e o Haddad têm uma relação que quem se mete nela perde, né? Porque o Haddad é o ministro mais longevo do Lula, 10 anos de ministro do Lula, né? Ministro da Educação e Fazenda, deve ser um dos ministros mais longevos da história da República. Então, quem se mete nessa relação perde, de modo geral. E eu acho que esse debate, de verdade, nem eu, nem ninguém, além dos dois, tem muita autoridade e condições de opinar, de dar palpite, de supor. A minha impressão é que hoje o Haddad não é candidato. E é uma impressão forte, também baseada não só nas afirmações públicas dele, mas o que ele fala para mim, né? Agora, essa é uma decisão dos dois, do Fernando Lula. O Haddad é um grande brasileiro. O que ele entregou como ministro da Fazenda, eu estava vendo a Bolsa de Valores hoje, as pessoas não entendem o quanto se melhora ali alguns indicadores do país, quanto melhora a vida delas, né? Mas olha o valor do dólar, olha a inflação, olha o desemprego, etc. O Haddad entregou tudo aquilo que ele se comprometeu. Eu falei, eu gosto de falar isso sobre o Haddad, né? Porque todo mundo fala assim, no casamento é melhor ter paz do que ter razão. O Haddad prefere ter razão do que ter paz. O Haddad é isso. Então ele brigou com muita gente também, né? Ele brigou com a extrema-direita muito, mas brigou com o setor do PT, que falava que ele era austericida, pacto com o demônio, não sei o quê. Agora esse povo chega e fala assim, o Haddad tem que ir pro sacrifício. Pô, deixa o Lula conversar com o Fernando, eles se acertam ali, tem muita autoridade um sobre o outro, tem uma grande relação. O Fernando tem a responsabilidade com o país, que demonstrou, não agora, que a gente está à frente do governo, que o Bolsonaro, a direita, tem as suas dificuldades, etc. O Haddad, ele demonstrou isso ao presidente Lula, indo toda santa segunda-feira visitar o presidente enquanto ele estava encarcerado, na eleição mais difícil da nossa história. As pessoas não lembram, Tainá e Uribe, mas o Haddad respondeu 34 processos judiciais e uma parte grande deles depois foram arquivados, esses processos foram arquivados, com o procurador admitindo em juízo que perseguia o Haddad. Quer dizer, o Haddad foi condenado em primeira instância e a mãe do Fernando adoeceu com isso, faleceu um pouco depois. O Haddad saía do velório da mãe para garantir votação no Congresso. Assim. Eu sou muito suspeito de falar do Fernando, achei ele um grande brasileiro e tenho muita dúvida da autoridade das pessoas de falar, tem que ser, nha. A minha convicção é que no momento adequado ele e o Lula se ajustam e se acertam. Tem uma metáfora do futebol, e às vezes governo, partido, parece um pouco isso, né? Alguns dirigentes, etc. Que é o volante palminha, que fica, defende, ataca, o povo fica para dar, ataca, defende, recua, muda de opinião, etc. E eu gosto de ver o Haddad jogar assim, ele vai e volta, tem lá o tempo político dele para madurar as ideias, etc. Enfim, acho que... E vamos combinar aqui que o palanque do presidente Lula em São Paulo é espetacular.
espetacular. O Alckmin, ele tem direito sagrado de ser o vice. Agora, se ele falar quero ser candidato a governador, ele é competitivo contra o Tarcísio. Se a Simone transferir o título, você tem uma mulher que não chega a ser conservadora, de direita, mas uma mulher moderada, que demonstrou uma dignidade, uma espinha ereta no último período. Você tem o Boulos, que talvez seja uma das lideranças populares mais importantes da última década. Você tem a Marina, que seguramente está entre as 10 maiores ambientalistas do mundo. Quer dizer, para não falar do Márcio França, que foi um grande governador, que quase ganhou as eleições, além, evidentemente, do Haddad, né? Então, acho que São Paulo, que teve o maior palanque da sua história, a maior votação na última eleição, que foi a votação do Haddad, mas com aquele palanque amplo, super sofisticado, vai se resolver, vai ter maturidade, vai entregar um grande palanque para o presidente Lula e vai fazer uma eleição competitiva contra um grande candidato, que é o Tarcísio, que não dá para subestimar. Assim, a pressão da política para que o Haddad seja candidato tem todo sentido, né? Se o Lula perder 2 milhões, 3 milhões de votos em São Paulo, isso pode comprometer a eleição nacional, é evidente. Mas eu tenho muita fé, muita convicção que o presidente e o Haddad se ajustam e que a esquerda vai ter um grande palanque em São Paulo. O Lula tem esse talento, ele vai montando, vai ajustando, chama daqui, chama dali. Acho muito provável que a gente tenha o melhor palanque em anos em todo o país. Nós conversamos com o publicitário Otávio Antunes, atua ali pelo PT, mas tem experiência em várias campanhas eleitorais. Tem uma coisa que eu concordo, Otávio, ninguém está acima do Corinthians, como você disse, realmente, não existe quem tenha mais experiência do que o Timão, isso não precisa nem consultar ninguém, nenhum especialista. Otávio, espaço aberto aqui no nosso Bastidores CNN sempre. Obrigado. Da próxima a gente vai trazer você aqui, vamos colocar uma poltrona, deixar o negócio mais informal, né? Porque a comunicação se entende, Otávio, jornalista e publicitário. Eu agradeço muito o convite. Como eu disse, eu não estou muito habituado, acho que é a primeira vez que eu dou uma entrevista em TV, mas gostei muito, agradeço a atenção de vocês e boa tarde. Até a próxima. Obrigado, Otávio.